Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos na Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados pela nossa equipe. Nós pedimos aos senhores, por favor, para desligar o celular, para que a gente possa aproveitar melhor a harmonização do ambiente. A Escola de Paz tem a palestra de 30 minutos e, no final, o nosso passe. Lá na frente nós temos o plantão. Aqueles que desejarem estar passando pela entrevista, podem estar se encaminhando lá com as meninas para pegar a fichinha. No andar de cima, as nossas crianças têm os tios lá disponíveis para estar olhando, tá bom? Então vamos iniciar. Vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com um plano maior. Vamos buscando a figura meiga de Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo a oportunidade deste encontro, agradecendo o aprendizado que está por vir, que uma vibração muito especial possa envolver a nossa palestrante, para que ela traga para nós aquilo que cada um necessita. Confiantes na providência de Jesus e do nosso Pai Maior, vamos estar com o coração e a mente voltados para o ensinamento que vai trazer para nós. Que Jesus permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber com muito carinho a nossa palestrante, a Thaís Mendes, que vai estar trazendo hoje o tema Fora da educação não há salvação. Educar-se e educar é a única saída. Seja muito bem-vinda, Thaís. Boa tarde a todos. E todos sejam bem-vindos. Parabéns pela escolha de estar aqui. E de manhã eu dei parabéns 2 vezes, porque estava um frio. E o povo sair da cama com aquele frio. Eu imagino, né, que é bem mais cedo. Essa hora já está mais gostosinho, né, gente? E esse é um tema que eu gosto muito, né? O ano passado eu falei do lema da Escola de Paz, educar-se para educar. E porque eu acredito que fora da educação não há salvação. Kardec trouxe para nós que fora da caridade não há salvação. Também acredito nisso. Mas acredito que fora da educação não há salvação. Então, eu gostaria de lembrar que quando nós optamos por formar uma família, nós começamos a escrever o livro da nossa vida. Como será que estamos escrevendo o livro da nossa vida? Vamos começar, porque tudo que eu falar aqui são reflexões, né? Nós vamos refletir sobre o tema. Então, nós vamos começar a refletir uma frase de Pitágoras de Samos, filósofo, e ele fala: educa a criança e não será preciso punir o homem. Então, nós pensamos assim, o quanto ainda a nossa educação está defasada, né? Porque quantas pessoas estão sendo punidas. Muitos de nós também ainda somos punidos por causa das nossas escolhas de não seguirmos os ensinos de Jesus. Se não, seres humanos ainda presos, se não for assim presos nas cadeias, são presos no cárcere das emoções, como diz Augusto Cury. Então, essa frase, educa a criança e não será preciso punir o homem, é muito importante para nós refletirmos. Inicialmente, sabemos que a criança nada mais é que um espírito reencarnado
Inexperiente. Inexperiente, assim, como reencarnante, né? Em pouco tempo que ela foi reencarnante, desde a barriga da mãe até os 7 anos, ela tem um esquecimento. E ela fica aberta a receber todos os ensinamentos. Então, ela tem uma bagagem. A criança tem uma bagagem. É um espírito milenar que vem com essa bagagem, só que está esquecida, está estacionada. Então, nós, né, pais, mães, responsáveis, temos essa oportunidade de educar os nossos filhos, principalmente até os 7 anos. Que é assim, bem, ela está bem aberta para esses novos ensinamentos. Então, a bagagem dela está adormecida, a bagagem da criança. Dos 7 em diante, ela já começa a se soltar e mostrar algumas tendências mais fortes. E na adolescência ela mostra realmente, né, a personalidade dela. Então, nós temos que aproveitar muito. Sempre é tempo, né, de educar nossos filhos. Mas vai ficando cada vez mais difícil, conforme eles vão assumindo a personalidade, a bagagem que eles têm ainda, e vai ficando mais difícil. Então, nós temos que aproveitar da barriga até os 7 anos. Isso a doutrina nos alerta, né? O espírito vai, então, revelando desde cedo o seu conteúdo moral, ético e espiritual, trazido do passado. Competindo, então, a nós, pais, irmos corrigindo tudo quanto fuja da boa educação, dos bons princípios. E é nessa fase infantil, como eu já falei, que o espírito é mais moldável. E com o providencial esquecimento do passado, os pais não sabem quem foram os seus filhos. E os filhos também não sabem. Graças a Deus, Deus faz tudo certo, né? Então, eles não sabem e, às vezes, a gente recebe no nosso lar até inimigos do passado. E, graças a Deus, que não lembramos. Então, estamos aqui tendo essa oportunidade de evoluirmos juntos. Nós, pais, aceitamos essa criança que pediu para reencarnar. E eles pediram. Então, quando a gente fala, eu não pedi para nascer... Lê do engano. Nós pedimos, nossos pais deram essa oportunidade e nós temos que ser muito gratos, independente se forem excelentes pais, maravilhosos, o que é muito difícil, né? Num planeta de expiações e provas, nós pais todos ainda falhamos muito, né? Mas estamos aqui para aprender. Quando pensamos em educação, muitas vezes nós pensamos na educação intelectual, a formal, feita pelas escolas e livros. Sem dúvida, essa é uma forma de educação necessária, importantíssima, lógico. Mas para sermos dignos de viver num mundo de regeneração, é imprescindível evoluirmos na educação moral. Então eu vou explicar. Todos nós fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, para evoluirmos. Estamos aqui em várias encarnações evoluindo, e nessa também. Então, nós temos 2 asas para evoluirmos. A do intelecto e a da moral. A do intelecto, todos nós percebemos que está muito evoluída, né? A gente faz a faculdade, nós... Hoje temos a tecnologia cada vez mais avançada, coisa que 50 anos atrás não tinha nada quase disso, né? Essa tecnologia. Então, intelectualmente, o planeta está cada vez mais evoluído. Moralmente, é o que nós precisamos trabalhar, e trabalhar as nossas crianças. Porque essa asa, ela está bem curta. E o nosso planeta, ele é um planeta de expiações e provas, onde o mal ainda predomina. Mas já está numa transição para o mundo de regeneração. E para o mundo de regeneração, quem quiser
continuar ligado ao mundo de regeneração, precisa trabalhar e evoluir os valores morais. É esse o mais necessário. Pois quanto mais instruído e menos educado é o indivíduo, mais perigoso ele se torna. Nós sabemos, né, que tem pessoas fazendo aí barbaridade com uma inteligência fantástica, muito intelectualizados. Então, o intelecto sem a moral, gente, faz um estrago danado. Nós precisamos, todos nós, que se nós quisermos que os nossos filhos evoluam, continuem nesse planeta de regeneração, nós temos que trabalhar muito pela parte moral. Começando por nós, lógico, sempre, né? Considera Emmanuel que as escolas podem renovar seus métodos pedagógicos de ensino, visando melhor atender aos alunos. Mas que é o lar a escola educativa por excelência. E nele deve estar instalado o culto do Evangelho no lar. Então, a importância de colocarmos Jesus na nossa vida. Ensinando os nossos filhos a orarem à noite, contando uma historinha de moral para eles, ensinando Isso, a minha mãe fazia isso, né? A gente aprendia a orar e eu passei isso para minhas filhas. Ensinei elas a orarem desde na minha barriga. Então, isso daí é o que vai ajudar, porque na escola eles podem ter as melhores escolas, as mais caras, mas é dentro do lar que eles têm a oportunidade de se melhorarem realmente. Então, nós temos que apresentar Jesus aos nossos filhos, seja por qual religião for, qual que nós optamos, nós temos, porque Jesus é o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra. E ele veio para nos salvar e deixou o caminho para a felicidade, o exemplo de amor. Está tudo lá, há mais de 2000 anos. E nós o que estamos fazendo? Estamos preocupados em dar a melhor escola, em ter, e esquecemos de estar trabalhando os ensinos de Jesus, que é o que nós vamos, que vai fazer a gente evoluir, né? Bíblias não são permitidas nas escolas, mas são incentivadas nas prisões. Se as crianças tivessem incentivo para lê-las nas escolas, nos lares e nas evangelizações infantis, poderíamos não precisar lê-la nas prisões. Então, é lógico que eu acho que as pessoas que estão nas prisões precisam ter novas oportunidades. Às vezes não tiveram quando crianças, né? E chegaram até lá. Principalmente pelas drogas, né? E a maioria deles entra no tráfico, nas drogas, e não tiveram oportunidade. Então, é muito bom que eles tenham novas oportunidades. Mas, como falou aqui, né? Se as crianças tivessem tido isso, se eles tivessem tido isso de criança, um lar evangelizado com Jesus, não podiam não estar nas prisões. Mas já que estão, é muito bom que pastores, evangélicos, seja quem for, vá lá. E muitos se recuperam, né? Muitos se recuperam, graças a Deus, porque não tem tempo, gente. Jesus não cobra nada de nós. Sempre nós vamos ter tempo de a gente se recuperar e se melhorar. Nós sabemos o quanto é difícil educar. Todos nós, pais, sabemos, né? Não tem manual, não tem receita. Então, cada filho é um filho. São diferentes, são espíritos diferentes, com bagagem diferente. Então, não dá para também fazer tudo igual. O que eu fiz para um filho, eu fiz para o outro. Está errado, né? Cada um é cada um, precisa mais, um necessita mais, outros menos. Basta a gente ficar atento para percebermos essas diferenças, né? Então, todos nós, todos pais erram. Por isso, nós precisamos buscar a ajuda de Deus. Vale a pena lembrar algumas palavras de Divaldo Pereira Franco,
Eu achei fantástico essas palavras, sabe? Porque eu sou meia radical para algumas coisas. Então, o Divaldo fala que temos ouvido alguns confrades afirmarem: eu não forço meus filhos para a evangelização infantil, porque sou liberal. Ao que poderia acrescentar: porque não tenho força moral. Se o filho está doente, ele o força a tomar remédio. Se o filho não quer ir à escola, ele o força. Isto porque acredita no remédio e na educação, mas não crê na religião que abraçou, quando afirma: vou deixá-lo crescer e depois ele escolherá. Para Divaldo, esses pais obedecem o seguinte critério: fechar a porta depois dela arrombada. Achei que foram palavras bem fortes, né, que Divaldo falou, mas que é uma reflexão muito importante para todos nós, né? Como nós damos a escola formal, como nós damos o remédio quando a criança fica doente, a religiosidade é fundamental nos tempos de hoje. As coisas estão muito difíceis. Nós estamos num momento de transição, de transformação. É comprovado cientificamente que a criança que segue uma religião, com a família junto, dando exemplo, está mais protegida para entrar nas drogas. Isso quem faz, né, curso de dependência química, eu trabalho com dependência química, e a gente sabe, né, isso é um estudo, e é comprovado cientificamente que a criança que tem essa religiosidade, uma família unida, que busca Deus, uma família funcional, ela fica mais protegida contra drogas. É lógico que ela vai conviver com isso, mas ela vai ter, né, a sabedoria de fazer as melhores escolhas para a sua vida. E agora, não sendo oferecida a educação no lar, só mesmo o processo violento das provas rudes no mundo poderá renovar o pensamento e o modo de ser da criatura recém-chegada para uma nova vida. Então, uma coisa que nós não queremos, né, é ver nossos filhos sofrendo. Nenhum de nós quer, muito menos netos. Então, nós temos que passar caminhos para eles fazerem boas escolhas. Porque, senão, se nós não ensinamos, a vida vai ensinar a gente. E nós não podemos fazer tudo e dar tudo para os nossos filhos, porque a vida não dá tudo. Eles têm que ter uma educação de arcar com consequências. Fizeram uma escolha que não foi legal, nós vamos assumir responsabilidade, porque essa é a vida. Deus fez isso conosco. Deus nos criou para sermos felizes e nos deu todo o potencial, está tudo dentro de nós. Nos dá o livre-arbítrio. E a lei de causa e efeito, né, que é de Deus, lei de causa e efeito, é assim: o que eu planto, eu colho. O que eu escolho, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Eu tenho. E é importante passar isso para a criança desde pequena, porque a vida não é fácil para ninguém. Para ninguém. Né? Cada vez está mais complicado, porque os tempos estão chegados. No capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições, item 4, nós temos: quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Deixaram que se desenvolvesse neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. Temos que tomar muito cuidado de deixarmos nossos filhos muito vaidosos. Hoje em dia a gente vê absurdamente pessoas fazendo cirurgia com 14, 15 anos, né? Descontentes com a sua aparência, porque tem que ser igual a influenciadora digital dela, então nós temos que ter tudo o mesmo padrão, o mesmo rosto. Gente, é um absurdo isso, sabe? Nós temos que desenvolver neles a bondade, mostrar o que eles têm de bom, mostrar que Deus nos fez para sermos felizes, elevar a autoestima deles, independente dos seus defeitos, né?
Ou um pouco mais gordo, ou um pouco mais magro. Não, mas você é linda, né? Elevar mesmo a autoestima. E trabalhar o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Está no Evangelho isso, orgulho e egoísmo. Nós todos ainda temos orgulho e egoísmo. Então, nós precisamos combater, prestar atenção, combater em nós, para combatermos e dar o melhor exemplo para os nossos filhos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque um dia a gente presta atenção, né? O orar e vigiar. A gente, nossa, né? Fiz essa besteira, respondi mal, fui grosseira. Quando os nossos filhos vêm da escola, né? E falam, um amiguinho me bateu. A gente pega e vira e fala, por que você não bateu nele? Isso não é legal. Não é assim que a gente tem que ensinar. Lógico que nós não queremos que os nossos filhos virem saco de pancada de ninguém. Mas tem que falar assim, filho, ele deve estar com alguma dificuldade em casa, algum problema. Vai lá, conversa com a professora, com a diretora. Se precisar, nós vamos lá resolver essa situação. Então, darmos um exemplo para nossos filhos não serem egoístas, agressivos, né? Como nós estamos vendo hoje. A família como instituição está vivendo uma monumental e infelizmente, uma crise, né, monumental. E dizemos isso baseado na constatação da problemática relacionada à falta de educação de todos os tipos comprovada no dia a dia. Então, vocês acham que a educação está boa? Há respeito umas pessoas com as outras? A gente percebe na escola um desrespeito com os professores, ou quando não é o aluno que desrespeita, são os pais. Vem com o dedo na cara do diretor ou do professor falando, eu pago essa escola e meu filho tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, ele tem que ter disciplina dentro da escola, tem que respeitar o professor mais velho. Eu fui ensinada assim, eu fui educada assim, né? Graças a Deus. Na época da minha escola, nós cantávamos o hino, tinha educação moral e cívica. Ai, que tempo bom, viu, gente? Tempo muito bom. Que nós realmente éramos bem direcionadas até na escola. Então, hoje não se respeita ninguém, não se respeita o diferente, porque é preto, porque é branco, porque é amarelo, porque é palmeirense, não presta, não, só São Paulino presta. Gente, agora nos estádios não pode ir duas torcidas porque se matam. Mas que educação é essa que nós estamos vivendo? Que educação é essa? No trânsito, a falta de respeito com esposas, com maridos. Eu quero separar. Então vai morrer. Ou você é minha, ou você... Gente, que mundo que nós estamos vivendo? Nós temos que melhorar esse mundo, não temos? Vamos melhorar como? Por nós. E nós não podemos mudar o outro. Nós não podemos. Então, nós temos que começar por nós e pelos nossos filhos, que nós somos responsáveis. Quando os educadores forem capazes de provar às crianças a necessidade de cooperar ao invés de competir, grande parte das dificuldades em nos tornarmos seres humanos verdadeiros estará resolvida para sempre. E como se diz na religião, estaremos salvos. Ou seja, quando eu falo educar para a cooperação, é o respeito, é a cooperação uns com os outros. Não é, assim a competição esportiva. A competição esportiva ela é maravilhosa. Ela faz muito bem à criança. Qualquer competição que ela participe, ela aprende a ganhar, a perder,
a respeitar o amiguinho na quadra, onde ela estiver, né? Mas é a competição na vida. Ah, esse aí eu não gosto, então eu vou dar uma rasteira nele, bater nele, porque eu não vou com a cara dele. Então, é a cooperação, um ajudar o outro, um tentar melhorar a vida do outro. Nós temos que começar a fazer isso. Nós também, né? O começo do processo é engajar a criança no desenvolvimento da responsabilidade. Primeiro, pela própria vida e destino. O educador deve provar que todas as escolhas que vier a fazer vão afetar a sua vida e a dos outros. Então, aquilo que eu falei, Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele nos respeita o nosso tempo, mas o que nós escolhermos, nós vamos arcar com as responsabilidades. E os nossos filhos, nós temos que ensinar isso, né? Por exemplo, se eu escolho de manhã acordar e já acordar nervosa, reclamando que eu tenho que trabalhar, que eu estou cansada, que esqueci de fazer uma prece, esqueci de agradecer a Deus, então o meu dia vai ser como? Vai ser tumultuado, né? Agora, se eu acordei e escolho agradecer e pedir a Deus ajuda para um dia melhor, meu dia vai ser melhor. Então, nós escolhemos a todo instante e temos que arcar com essas responsabilidades. O tempo todo nós escolhemos de um jeito ou de outro, porque mesmo quando se recusa a escolher, está se fazendo uma escolha. Até quando eu recuso a escolher, eu estou escolhendo a de não escolher. Então, nós temos que prestar atenção no que nós estamos escolhendo para a nossa vida. O que nós estamos trazendo para a vida dos nossos filhos, né? Vocês acham que saúde, doença, cura tem a ver com educação? Com certeza, né? Vício, doença, sofrimento, infelicidade, depressão, angústia, pânico, ansiedade, relações familiares e trabalhos sofridos. Isso é não aceitação de si. Nós não ensinamos os nossos filhos a se amarem, a se respeitarem, a fazerem boas escolhas. E uma pessoa que tem a tua autoestima elevada, não é arrogância, viu, gente? Não é egoísmo, não é arrogância. É se amar, é acreditar em Deus, é confiar em Deus, é procurar fazer o que Jesus nos ensinou. Ele não vai ficar doente. Porque a doença é quando a gente se afasta das coisas boas para a nossa vida. Isso traz doença. Todo educador deve mostrar ao queixoso da vida. Nós tivemos agora uma preparação que falou da queixa, que está arcando com os efeitos das próprias escolhas, nem mais nem menos. E eu queria dizer, então, que nós vamos educar nossos filhos, vamos nos educar. Começamos sempre por nós, né? Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Então, nós temos sempre que estar lá orando, vigiando. Nós vamos errar? Vamos errar. Faz parte do mundo que ainda estamos, né? Um planeta de expiações e provas. Mas o importante é a boa vontade, é a perseverança, é a busca, é a religiosidade. Às vezes temos casamentos difíceis, né? Companheiros difíceis, mas com oração, com perseverança, cuidando de nós para nos fortalecermos, né? Às vezes temos ambientes difíceis dentro do lar, mas com tudo isso, com Deus na nossa vida, nós ficamos cada vez mais fortes e seguimos em frente, né? E então cuidar de nós para dar-nos exemplo e conscientização para eles de que colhemos o que plantamos, colocarmos Deus na vida e estaremos então criando seres humanos preparados para a transformação da Terra, que já está ocorrendo, né? De mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então esse preparo
nós queremos a felicidade dos nossos filhos. E desde já, desde que eles estão na nossa barriga, nós temos que fazer. De que tudo que escolhemos, tudo que plantamos, nós colhemos. É educação com responsabilidade. E eu vou contar uma historinha, para nós encerrarmos no horário, né? Que é uma historinha assim que acho que muitos conhecem, mas eu acho muito propícia para o nosso tema. Fora da educação não há salvação. Era uma historinha que chama A Pescaria Inesquecível. O menino tinha 11 anos e eles tinham um chalé que eles iam todo fim de semana e tinha um lago, né, nesse chalé. E ele pegou e chamou o pai para fazerem uma pescaria nesse lago. Tinha um barquinho, eles foram até o meio do lago, só que não era temporada de pesca. Eles podiam estar lá brincando, mas eles não podiam tirar o peixe, porque só no outro dia ia dar o horário e começar a temporada de pesca. Aí eles tinham, né, a permissão para pegar o peixe. Mas eles estavam lá brincando, o menino amarrou uma isca, começou a praticar arremesso, e o pai do lado. Quando ele viu, de repente, o caniço envergou. E havia, do outro lado da linha, um peixe enorme, enorme. O garoto ficou muito animado, ficou muito feliz. E, com muito custo, ele ergueu a vara para tirar aquele peixe de lá. E era maravilhoso o peixe. Era o maior que ele já tinha visto. Mas a pesca não era permitida para aquela temporada. Faltavam algumas horas, então. O garoto olhou para o peixe, bonito, e olhou para o pai. E aí, quando ele olhou para o pai falou assim: você tem de devolvê-lo, filho. Mas papai, aí o pai falou: vai aparecer outro. Não tão grande como este, choramingou o menino. Aí o garoto olhou em volta no lago e viu que não tinha ninguém, nenhum barco, já era fim de tarde, ninguém olhando. E aí ele voltou novamente a olhar para o pai. Mas ele sabia que a decisão do pai era inegociável. Ele teve que devolver o peixe para a água. E ele tirou o anzol da boca do enorme peixe e devolveu para a água. E o peixe foi embora. E o menino, naquele momento, ele teve a certeza de que jamais pegaria o peixe, tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos. E hoje o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá. E ele leva os filhos para pescar. E sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe todas as vezes que se depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos observando. Esta conduta reta só é possível quando, desde criança, aprendeu-se a devolver o peixe à água. Então, essa é uma história muito, muito bonita e muito verdadeira, e que não tão fácil de colocar em prática. Porque todos nós, né, adoramos ainda levar vantagens. Mas nós estamos aqui para aprender a se vigiar, orando para Deus nos dar essa força e que a gente realmente sejamos, né, com eles, né, com Deus, com Jesus,
pais maravilhosos, como esse foi, né? Não é falar, dar tudo que os filhos querem, fazerem tudo. Não, educar é difícil, gente, dá trabalho, porque nós temos que começar por nós. Então, nós temos que estar sempre se vigiando, orando muito, muito, termos Deus realmente dentro do nosso lar, mostrar para o nosso filho a importância dos ensinamentos de Jesus. E todos nós iremos conseguir, porque estamos aqui buscando, não estamos? E quando a gente busca, a gente consegue. Tudo que nós queremos, nós conseguimos, né? Principalmente quando são coisas boas para a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Então, que Deus nos abençoe e que a gente continue firme e forte, confiando no Mestre e seguindo assim da melhor maneira que pudermos, para melhorarmos o nosso mundo. Muita paz a todos. Obrigada, viu? A nossa gratidão a Thaís por tudo que ela trouxe, preparou tão carinhosamente. E temos aí bastante material para estar refletindo durante toda a semana. Muito obrigada, Thaís. Agora nós pedimos aos nossos colegas para que possam se encaminhar até a câmara de passe para a nossa segunda parte da tarefa. E nós vamos com os nossos recadinhos até depois para nosso encerramento. Nós temos um recadinho aqui sobre um workshop com a Adeilson Salles. O tema é sexualidade na adolescência. O público-alvo são pais e adolescentes, vai ser pelo YouTube, com link privado. Participação dos pais via chat, no dia 23/7/23, no domingo, das 9 às 11h30. E as inscrições através do link. Aqueles que se interessarem, vai estar na tribuna e lá na frente também, para estar buscando o link, tá? Aqueles que desejarem participar. Então, vamos novamente, nos sentando confortavelmente e nos ligando com um plano maior. Vamos buscando Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo pelo aprendizado, agradecer a oportunidade de aqui estar, que Jesus, na sua infinita bondade e amor, nos permita colocar no nosso dia a dia esse valioso aprendizado do dia de hoje, que tenhamos sempre a direção do nosso Pai Maior na criação dos nossos filhos, que a educação seja prioridade nas nossas vidas, onde quer que estejamos. Que possamos novamente, agradecidos que estamos, dizer a Jesus que permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos e uma boa semana. Desculpe, nós teremos na próxima semana a nossa palestra, o tema é escolhas, e o nosso enfoque é como auxiliar meus filhos nas escolhas certas. Uma continuidade aí, gente, não vamos perder.